Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a menos de 10 dias para o início da Quaresma, nosso Senhor nos exorta a uma realidade que nós precisamos sempre tomar cuidado, que é a respeito daquilo que nós alimentamos na nossa fé. De maneira mais específica, será que tenhamos vivido somente exteriormente a nossa fé? Ou será que a nossa fé em nosso Senhor tem atingido o profundo da nossa alma? Olha que bela leitura nós temos hoje do início da carta de São Tiago. São Tiago já começa dizendo: Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. E mais adiante, abaixo, São Tiago nos exorta a nós, quando não pedimos com fé, nós nos assemelhamos a uma onda do mar. Em que sentido isso se dá? A onda do mar é uma agitação somente exterior. A onda do mar é uma agitação somente por fora, que logo cessa, que logo se acaba, mas não atinge o seu interior. Quando nós somos provados, como nós temos aqui na leitura, quando nós somos provados, já é um sinal de Deus, sinal esse que no Evangelho nós temos os fariseus pedindo um sinal a Jesus. Então muitas vezes nós pedimos um sinal a Deus, nós pedimos uma graça, nós pedimos que Ele aumente a nossa fé, que Ele aumente em nós as virtudes, que Ele nos ajude em determinada situação que nós estamos vivendo. No entanto, às vezes parece que quanto mais nós pedimos, mais nós nos aproximamos de Deus, mais provações assim surgem na nossa vida. E essas provações não são à toa, mas são a maneira com a qual nosso Senhor quer nos educar na fé, quer fazer com que nós cresçamos. Se nós precisamos crescer em Deus, a maneira mais eficaz é a nossa provação, é a nossa cruz, porque através delas nós percebemos o quão necessitado de Deus nós somos, o quão dependente de Deus nós somos. Se nós, assim, diante da provação, nos desesperamos, nos afastamos e vacilamos, ou até mesmo culpamos Deus por alguma coisa que nos acontece, nós não estamos tirando todo o proveito daquela provação. Então, diante disso, também, nós estamos hoje rezando pelas almas dos fiéis falecidos. Diante de uma situação, talvez de doença, diante de uma situação de enfermidade, ou quando nós lidamos com uma pessoa que está, talvez, acamada, uma pessoa que está, assim, passando por grandes sofrimentos físicos, a nossa tendência, quando essa pessoa talvez venha a falecer, talvez seja dizer: nossa, ela conseguiu o descanso, ele conseguiu o descanso que estava precisando. Ou até mesmo quando nós estamos diante de uma pessoa que está doente, a nossa tendência é pedir a Deus: Senhor, leve essa pessoa logo, ou Senhor, eu quero morrer logo, eu não quero sofrer muito. Mas se nós formos parar para pensar, essa é uma situação específica, um exemplo que eu quero ter para com vocês. Se nós formos parar para pensar, nós deveríamos pedir a Deus, na nossa oração sincera, a graça de sofrer o que nós pudermos aqui nesta terra, para sermos assim redimidos de nossas faltas, de nós sofrermos o máximo que nós pudermos aqui nesta terra, para que nós possamos assim, de alguma maneira, nos purificar de tantas e tantas ofensas que nós já fizemos para com Ele. Então, meus irmãos, diante da realidade de provação,
diante da realidade de dificuldade, de sofrimento, pequenos ou grandes, que talvez nós passemos, não desesperemos, mas supliquemos a graça de Deus, que somente com Ele nós temos condições de viver tudo isso. Peçamos então a graça de Deus para vivermos da maneira mais perfeita, da maneira que mais agrade o seu coração. Lutemos para não murmurarmos diante das situações que talvez nós vivenciamos, e peçamos o auxílio de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda, para suportarmos tudo isso com amor. E como São Paulo nos diz, como São Tiago nos diz, mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se algum de vós falta sabedoria, ou seja, entender as coisas de Deus na nossa vida, saber a vontade de Deus, peça a Ele, que a concede generosamente a todos, sem impor condição. Então, diante dessa Eucaristia de hoje, na nossa ação de graças, nessa semana que nós estamos vivendo em preparação ao início da Quaresma, pensamos então a graça de sermos perseverantes, peçamos essa sabedoria de Deus, para assim não deixarmos passar nada que nós não possamos assim oferecer a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.